começar com um médico. Este sim, Dr. Rogério Vidal de Lima, que é ortopedista brasileiríssimo, que vai falar sobre dores musculares. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Hoje vamos falar sobre dores musculares e eu comentava com a mama, essa mudança de clima, eu mesmo hoje eu tô com o pescoço meio duro. Parece que deixa a musculatura um pouco mais rígida, não deixa? Deixa. Essa contratura, né, provocada pelo frio, deixa a musculatura mais rígida e dá dor mesmo. As pessoas sentem, mas todo mundo, né? Principalmente que os ambientes ainda estão quentes, você sai para um ambiente mais frio. Aquele golpe de ar, o famoso golpe de ar. Não tem perigo nenhum, mas dá dor. Quando a gente fala em dor, é claro que vai do limiar de dor de cada pessoa, né? Mas algumas dores musculares, em algumas regiões, são muito mais dolorosas, né, doutor? A coluna lombar, né? É a pior parte de todas, região né? lombar, onde é que as pessoas mais sentem. Depois a região cervical, depois aí começa a ter dor no ombro, nas costas, mas a coluna lombar é o principal. Aqui a gente tem, para o pessoal em casa conseguir ver a musculatura corporal todinha, onde que se concentra a maior parte das dores? As dores são aqui, nessa região. 40% dos pacientes vão ter dor nessa região. E o que causa essa dor intensa? São várias as causas, né? Aqui a gente suporta boa parte do peso do corpo. Tá? E aí que a gente vê o seguinte, a barriga está do outro lado, então você tem que tomar cuidado com a pressão que o abdômen exerce, puxando as costas para frente. Então, quanto mais forte eu tenho o meu abdômen, menos eu vou sobrecarregar exatamente. a coluna. Quando a gente manda o paciente trabalhar a cintura, a região lombar, ele trabalha toda essa parte de trás e toda a parte da frente. E é isso que diminui as dores, evita sobrecarregar os discos, os nervos, né? As articulações da coluna. Então, uma musculatura firme não só é esteticamente melhor, Sim. mas principalmente porque protege. Exatamente. Né? O trabalho de glúteo também é muito importante, da região posterior da coxa, ou seja, todo o organismo, né? Mas um trabalho abdominal é muito importante. Quando a gente fala em dores na coluna, popularmente nas costas, como as pessoas dizem, a gente fala em dores que muitas vezes se repetem. Sim. Quer dizer, a gente chega a não curar essa dor, por isso que parece que ela volta, ou até por uma postura ela pode ficar indo e vindo. Então, são várias as causas. Por uma postura pode ficar indo e vindo, por um esforço físico exagerado, por excesso de peso, pelo cigarro. Então, são coisas... Cigarro, 40% dos fumantes têm dor nas costas. 40% porque o cigarro atrapalha muito a articulação, a circulação, ele diminui a nossa imunidade do organismo, as reações químicas ocorrem de uma forma não tão boas com o cigarro. Então, assim, cigarro, muitas vezes a gente manda o paciente parar de fumar antes de operar, porque a gente já sabe que, dependendo do caso, vai ser um insucesso. Então, é melhor não fazer até uma cirurgia. Então, o fumante deveria parar de fumar. Esse é o conselho. Então, assim, você tem essa causa, você tem o sobrepeso, você tem paciente com o passar do tempo, vai ficando mais velho, infelizmente acontece um desgaste, e aí ele precisa saber como usar a coluna, porque o desgaste em si também causa dor. Então, você trabalha esse organismo para não ter dor. E trabalhando essa musculatura, você protege a sua coluna, mesmo essa você coluna não que já tem sobrecarrega, problemas, né? Na verdade, o que acontece? Quando você tem uma musculatura bem trabalhada, você não sobrecarrega as articulações. Então, é uma máquina funcionando em conjunto. Mas tem o exercício certo para quem tem problema de coluna, não é chegar numa academia e sair fazendo exercício, né? O exercício sempre com orientação, com controle de postura e dependendo do paciente, às vezes a gente faz um preparo para um determinado tipo de atividade física. Então, por exemplo, paciente que está muito tempo sedentário, está acima do peso, às vezes, numa fase inicial, o exercício dentro d'água é melhor. Não que seja a melhor atividade física, mas você vai ganhando massa muscular, impacto, né? Exatamente, para depois poder colocar o que ele quer fazer, o que ele gosta de fazer. Temos mitos e verdades, vamos ver? Tomar banho quente, sair de casa em seguida, causa problema ortopédico? Não, mas pode causar aquela contratura que a gente falou, tá? Então você sai, está muito quente, dá contratura. Em si não tem problema nenhum, mas às vezes dá dor. Agora, gente, é um mito, então? É uma mito. verdade, é um mito. Agora, não precisa nem sair de casa. Às vezes, de um ambiente para outro da casa, você já tem um choque térmico. Exatamente. Muito grande, Esse frio, né? Que estava no domingo não estava frio, ontem estava menos, hoje está gelado. Então, tem uma diferença. Você sai de casa, não está tão quente, mas não está frio, a casa está quente, não está tão quente, mas está 12 graus na rua, 14 graus, essa diferença é muito grande. E aí as crianças sofrem bastante também, né? A criança aí tem um outro problema, né? Tem alteração respiratória, queda de imunidade, sofre com um monte de coisa. Vamos para mais um mito ou verdade? Espreguiçar é uma forma de acordar o corpo. Eu adoro espreguiçar. Excelente. É um passo que a gente não deve pular. Então vai devagarzinho, não precisa ter pressa, se estica, alonga, isso é muito bom.
E alongar de acordo com a necessidade do seu corpo, Exatamente, né? De acordo com a posição que você dormiu, né? Nem sempre você dorme na mesma posição. Quando você vai lá, você espreguiça, o organismo dá aquela relaxada, é gostoso. E faz bem. Faz bem mesmo. Vamos para mais, agora é uma dúvida de telespectador, vamos ver qual é, a Juliana. Porque quando estamos gripados, temos dores musculares? Quando você está gripado, os vírus que provocam a gripe, eles não se localizam só no sistema respiratório. Muitas vezes você tem vírus de gripe intestinal, por isso os pacientes têm diarreia, e eles também vão na musculatura. Eles produzem enzimas, toxinas, na verdade, que causam essa dor muscular. Então, a maior parte é por causa da produção de toxinas do organismo. A gente vê que muitas vezes as pessoas com dores musculares passam esses tais géis, gel disso, gel daquilo, pomada disso, pomada daquilo. Passando na pele não tem problema, até se tem antibiótico porque o corpo não absorve. Isso também é um grande mito, né? Depende, né? Antigamente isso era uma verdade. Hoje tem alguns que são absorvidos sim pela pele, tá? Então, algumas drogas, né, que você implanta, até que você comentou aí, daqueles patches de anticoncepcionais, você põe na pele e algumas coisas funcionam sim. Então, você põe algumas drogas para ser absorvido. O gel, de forma geral, qual é a função? Então, a pessoa está com uma dor, ele vai lá, ele massageia a pele, estimula a circulação, diminui a contratura e acaba se sentindo bem. Então, o que ajuda é a maior circulação do sangue? Exatamente. É um mecânico. É igual você ir lá numa pessoa, fazer uma massagem com quem sabe fazer uma massagem, é mais ou menos isso. Então, você vai lá, você passa. Algumas dessas medicações, hoje em dia, são absorvidas, outras não, né? Mas, antigamente, isso era uma mentira. Hoje é uma verdade. Algumas são. Sim. Vamos para mais um mito ou verdade? A pergunta do Rodolfo, agora do Rio de Janeiro. Quando damos mau jeito em alguma parte do corpo, é aconselhável fazer massagem ou acupuntura? Dependendo do mau jeito, é melhor você procurar o médico, né? Porque mau jeito é meio relativo, Exatamente. Né? Isso depende do trauma, do mau jeito. O que a gente fala do mau jeito é aquela pessoa que abaixa de uma forma errada, pega um peso e fica com dor nas costas. Né? Na maioria dos casos, isso é uma dor muscular, mas neste momento você pode até fazer uma hernia de disco. Pode piorar. Você pode fazer. Então, se aquela dor não melhora, 1, 2 dias está aumentando a intensidade, procura um médico. E muitas vezes, quando a gente imagina a dor, a gente acha que ela começou naquela hora. E pode ser que o problema já esteja no corpo há muito tempo, Exatamente. O caso da gripe, né? Por exemplo, a gente fica, entre aspas, chocando uma gripe. Você vê que começa primeiro com a dor muscular, né? Com aquele esforço errado também, começa o músculo vai ficando duro, a pessoa não percebe, de repente aparece a dor. Parece de uma hora para outra, não é? Aquilo já vem se instalando com o tempo. Né? Vamos para mais um mito ou verdade? Inchaço nem sempre é problema ortopédico. Nem sempre é um problema ortopédico. Né? Você precisa, principalmente nos pés, tornozelo, precisa pensar em causa vascular. Isso é muito importante. A artrite não é tão comum, mas também é uma coisa para se pensar. Mas inchaço assim nos pés espontâneo, às vezes é mais provável uma causa vascular. Olha, vamos para mais uma pergunta, se dá tempo de você mandar a sua em mulheres@tvgazeta.com.br. A próxima é do Inácio. Banana também é boa para dor muscular, assim como é boa para cãibra? Acho que ele quis perguntar a mesma coisa, né? Acho que sim. Na verdade, a banana tem potássio. Muitas vezes a cãibra muscular é causada por falta de potássio. Você come banana, você repõe o potássio. Mas muitas vezes, se a gente está muito tempo sedentário, você começa a fazer uma atividade física, você tem cãibras, né? Sobrecarrega o músculo. Tem, mas também por um dos mecanismos da falta de potássio, né? Porque você não está estimulando, não tem talvez uma alimentação boa. Então, mas é isso que a gente está falando, a dor muscular é diferente da cãibra. Né? Então, acho que a cãibra, talvez ele quisesse perguntar da cãibra mesmo, né? E tem pessoa que tem uma certa tendência a ter cãibras, Tem. né? O próprio metabolismo de cada um, né? Você põe mais potássio para fora, às vezes toma medicação antidiuréticos, né? Para pressão. Então, você acaba perdendo mais potássio e acaba tendo cãibra com mais frequência. Lembrar, gente, que você se alimentar corretamente, com frutas, as tais 5 frutas por dia, ok. Agora, mesmo que você acha que é só um suplementozinho, tem que perguntar para o seu médico, né? Com certeza. Porque até uma vitamina que você toma uma vitamina, sei lá, vitamina E, em excesso pode trazer prejuízo para a saúde. Na verdade, o que a gente preconiza é o seguinte, cada pessoa tem a sua necessidade diária de vitamina. Então, o que serve para mim não serve para você e não serve para os outros. Então, cada um tem que saber, né, o que precisa. Bom, para mais um mito e verdade ou uma pergunta, vamos ver o que a gente tem. Mito e verdade. Compressas não são um bom recurso para dor persistente, é verdade?
Depende do caso. Eu gosto de mandar o paciente fazer assim, compressas de água morna para dor crônica, principalmente, né? Então, o que a gente pede para fazer? Uma bolsa de água quente envolvida numa toalha úmida. Não é para se queimar, porque os pacientes se queimam fazendo isso. Então, deixa lá nas costas ou na região do leito de 20 a 30 minutos. Isso costuma ajudar também. Mamãe até falou de ficar na hora do banho, deixando a água cair na região que você está com dor também. Isso funciona muito bem, né? É mais ou menos o mesmo princípio. O problema é que a água do planeta vai embora. Isso é uma grande verdade. Você fica por horas naquele chuveiro. É uma delícia, mas não pode fazer isso. Né? Não pode não, mamãe. Vai na bolsa de água quente mesmo. Vamos ver mais um mito ou verdade. Aqui é mito ou verdade? Compressas não são boas? Não, não, mentira. São boas. São boas. Próxima. Sedentarismo gera dor. Gera dor. E gera bem... não só dores, mas problemas sérios de saúde também, Gera. né? O maior exemplo que tem é vocês. Compra um carro zero, deixa ele parado, ele estraga no instante. O novo, você põe para se movimentar de forma boa, ele não estraga. Mesma coisa, a gente precisa se mexer. O homem é feito para se mexer, o organismo tem que se mexer. Quanto mais você se mexer, menos dor você vai ter. É claro que você não pode abusar, né? Mas quanto maior a quantidade de movimento, menos dor você tem. Existem até pedômetros para você saber quanto que você está andando por dia, Exatamente. o que também é legal para a gente saber se a gente está andando, né, o suficiente ou não. Exatamente. Dizem que o ideal é andar entre 8.000 e 10.000 passos por dia? Depende, isso varia, depende da pessoa. Por exemplo, para uma pessoa de 70 anos de idade, isso é bom. Para uma pessoa de 40 anos de idade, isso é quase nada. Então, depende da pessoa. Da pessoa. Vamos ver a próxima pergunta ou mito ou verdade. Edna, de Santo André, pergunta o seguinte. Sinto dor na nádega direita todos os dias. Pode ser dor muscular? Pode ser uma dor muscular, pode ser alguma coisa na coluna, precisa ser investigado. Dor na nádega, muitas vezes é dor no nervo ciático, isso precisa ser investigado da coluna. Mesmo porque a gente muitas vezes não se dá conta que da coluna saem vários nervos, né? Exatamente, né? Vamos tentar mostrar aqui? Vamos mostrar? Olha, aqui são a coluninha, né? É aquele ali? Isso, então, melhor. Tá bom. Aqui a gente tem a coluna, né, que está saindo o nervinho aqui. Vamos tentar mostrar. Você consegue ver essa partezinha vermelha aqui? Acho que está dando para... Vamos lá, me ajuda aqui. A vermelhinha. Aqui, não, aqui, ó. Não, aqui, olha aqui dentro. Do lado do meu dedo. Estão conseguindo ali, ver? Tem que virar mais um pouquinho para cá. Então, vamos lá. Isso, pegou? só lá. Agora deu para ver o vermelho. Atenção, veja uma coisa. Isto, conseguiu ver o que está saindo dela de dentro? Olha lá, tá vendo que sai uma bolinha? Conseguiu? Deu para mostrar? Lá. Que sai uma bolinha. Conseguiram ver ou não? Olha lá, parece um gelzinho, né? Vamos tentar mostrar aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui, a gente tenta mostrar. A gente põe o dedo na frente, às vezes fica pior. Segura o seu tendão. O nervo. É uma raiz nervosa. Não puxa forte, que senão o paciente não anda mais depois. Deixa comigo. Olha aqui. Aqui, isso daqui é uma hérnia de disco. Então, isso aqui comprime o nervo que vai para a perna e que pode, no caso, ser o que está causando a dor. Pode, né? Nós não estamos falando o que é isso. E aí você vai sentir a dor na nádega e muitas vezes... correndo na perna, formigamento para a perna, perda de força, perda de sensibilidade, a depender do nível de compressão e de onde está sendo comprimido. Bom, e cá entre nós, depende também do local onde você tem essa hérnia, né? Isso nós falamos na coluna lombar, que foi isso daqui. Pode acontecer na cervical, que também é frequente, uma dor para o braço. Na região torácica, é uma outra sintomatologia, às vezes mais grave. Os pacientes começam, o primeiro sintoma é perder movimento nas pernas. É mais raro acontecer, mas também precisa ficar atento. E pessoas que têm dores em vários músculos em locais diferentes do corpo, o que é isso? Então, hoje, o que se fala muito é a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que não se sabe se é uma doença, na verdade, se é do corpo, se é da cabeça. Ela funciona assim. É o paciente que te reclama, muitas vezes, de dor do cabelo até o pé. É isso que ele chega. Hoje eu sinto dor na lombar e sinto na perna. Isso. Amanhã eu sinto dor no outro lugar. E vai chegar um ponto que ele sente dor de cima até embaixo. Tá? Então, e a gente pesquisa nesse paciente, faz todos os exames e não acha nada. O diagnóstico é mais ou menos por exclusão, porque você não acha uma causa para o paciente. E normalmente você está associado a estados depressivos, síndrome do pânico principalmente, alterações psicológicas que acabam gerando esse tipo de dor. A depressão e a fibromialgia é uma coisa que está muito associada. Por isso que tem aquela supersensibilidade também na pele? Tem, são pacientes que a gente encosta no paciente, dá a mão, o paciente pede para não apertar a mão, porque ele sente dor. É uma coisa difícil tratar. E o maior problema é o seguinte, às vezes você tem a fibromialgia com uma doença em cima da fibromialgia. Então, é
é complicado tratar. E é uma coisa que a gente vê, a gente não sabe se é estresse, não se sabe exatamente a causa disso, dessa doença, e é complicado de tratar. Por isso que há necessidade, muitas vezes, de um tratamento multidisciplinar, exatamente, né? Então a gente pega vários, eu gosto assim, né? Quando pega o fibromialgico, a gente pede para fazer acupuntura, tratamento medicamentoso, a base de antidepressivos, atividade física melhora muito esses pacientes. O problema é que eles têm depressão e não querem fazer ginástica. E aí não percebe que quanto mais ginástica você faz, mais o seu corpo pede, mais bem-estar você tem, exatamente. Né? Então, isso é química, né? Isso é química. Uma outra coisa que esses pacientes têm, é importante ressaltar, é o síndrome do pânico. Eles também têm medo de tudo. Então, eles não querem sair de casa, ficam mais deprimidos. É um ciclo que a gente fala, negativo, que precisa quebrar isso. Ciclo vicioso, né? Exatamente. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver de quem é a Helena de Santos. Quando corro, sinto fortes dores na canela. O que pode ser? Pode ser um monte de coisa. Pode ser tudo, né? Pode ser tudo, na verdade. Pode ser atividade física em excesso, pode ser um tênis errado, pode ser que ele esteja correndo com inclinação. Ela é de Santos, né? Precisa ver se ela não está correndo descalça na praia. Então, correr descalço é prejudicial também, pode ser que você tem, né? Na areia fofa, você trabalha muito a musculatura para dar dor. Então, pode ser um monte de coisa. Tem que ir no ortopedista, não tem jeito, Helena. Mesmo porque, se a gente falasse aqui em dores musculares, de uma forma geral, a gente precisaria de muitos dias, porque são tantos os músculos que podem... uns 3 anos. Tá bom, né? Que podem até terem dores associadas, ou até a dor muscular ser o sintoma de uma doença. Por isso que é importante você ir ao médico, ao invés de ficar se automedicando. Vou tomar um chazinho, fazer uma compressinha. Fez 2 dias, não passou? Vai ao médico, aí você vai saber direitinho quais são os melhores procedimentos. Quer conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Rogério Vidal? Pode acessar o site rogeriovidal.com.br. Ele que é ortopedista, vai te informar ali direitinho. Tem vários textos também no site, né? Bem explicativo. As reportagens, tudo muito isso. Muito bom. Obrigada mais uma vez. Obrigado bom trabalho, viu? Sempre prazer.